Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Hoje nós vamos começar uma nova série. O material já foi disponibilizado aqui na igreja e nós vamos falar de maturidade. Maturidade como chave que dá acesso à herança plena. E maturidade tem a ver com metanoia, não tem como, porque maturidade é um processo que acontece na vida do cristão. Desde quando ele nasce, ninguém nasce pronto, então você precisa crescer, você precisa amadurecer, isso é processo, é experimental, é uma obra tremenda do Espírito Santo na tua vida, ok? Trabalhando o entendimento, a renovação do entendimento, para que você conheça como conhecimento revelado da promessa de Deus. E aí você possa experimentar o melhor de Deus, que é a herança plena. Então a gente faz essas amarrações para a gente entender qual vai ser o foco do nosso trabalho ao longo dessas semanas aí pela frente, ok? E aqui, na capa da nossa apostila, nós temos um versículo que está lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Esse versículo mostra que ao longo da nossa vida natural, que é a analogia que é feita aqui, nós temos fases na nossa vida. O bebê recém-nascido, a criança que ainda está em fase de amamentação, a criança desmamada, a fase de adolescência, de jovem e de maduro e de idoso. Nós temos uma longa jornada na nossa vida passando por essas fases. E na vida espiritual, aí a gente aproveita a analogia para mostrar que também é assim. Ninguém nasce de novo já plenamente santo no caráter, com um testemunho impecável, que sabe e conhece tudo das promessas de Deus, que tem acesso a tudo, que tem a plenitude da vida abundante. A gente sabe que não é assim, que isso leva tempo na nossa vida. Agora, qual o diferencial de uma pessoa para outra? Aí tem diferença. Tem pessoas que têm fome e sede de Deus, que colocam o Senhor em primeiro lugar, que dão prioridade para as coisas de Deus, mas tem gente que não é assim. São situações pessoais na vida de cada um. E isso vai implicar, não na questão da salvação, né? Porque se nasceu de novo, nasceu. Agora, você vai crescer no seu cristianismo, você vai crescer no entendimento da vontade perfeita de Deus, você vai crescer na experiência com o Espírito Santo. Essa é outra jornada, que é uma jornada que é um processo, é uma caminhada. Isso começa, assim, para a gente simplificar o raciocínio, começa no novo nascimento e vai até o arrebatamento, ou até a morte física, né? Porque tem gente que vai morrer antes, ok? Os mortos em Cristo, como a Bíblia se refere. Então, esse tempo é um tempo do trabalhar do Espírito Santo na vida do crente, pessoalmente, cada um. Mas acontece, esse é o ponto importante, o Espírito Santo, ele não vai fazer algo na tua vida, nesse sentido da santificação, se você não cooperar com ele.
E é aí que está o ponto. Muitos não querem cooperar, ou por falta de interesse, ou porque estão distraídos com muita coisa, correndo atrás do vento, eu sei lá. Tem tantas situações diferentes na vida das pessoas. Mas quanto tempo você gasta com Deus? Quanto tempo você gasta com o Espírito Santo? O nosso dia tem 24 horas. Das 24 horas do dia, você tira 8 para dormir. Tá bom, sobra quanto? 12, né? Não, 12, sei lá, a conta aí eu não sei, mas vai sobrar o restante. O restante, você tem 12 horas do dia, mais um pouquinho da noite e logo você vai dormir. Desse tempo da tua vida, que eu chamo de mordomia, eu gosto de usar essa expressão, o tempo na nossa vida é uma mordomia concedida por Deus. Quanto que eu dou para Ele? É como se eu estivesse pagando o dízimo. Ele me dá uma provisão de 24 horas. E o meu dízimo de 24 horas é quanto? Aí é questão pessoal de cada um. Uns crescem mais rápido, acabam se integrando no ministério e têm uma vida prolífera, frutífera para Deus. Outros não. Outros, às vezes, se acomodam no banco da igreja e por ali fica. E os anos vão passando, né? Porque o tempo corre, o relógio não para. Mas quando você não dá atenção para as coisas de Deus, parece que a sua vida espiritual empaca. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí Deus usa a igreja, Deus levanta ministérios na igreja para a edificação do corpo de Cristo como alavanca, no sentido de forçar esse crescimento, de ajudar, de suprir e manter aquela vibração que é necessária para que o rebanho cresça. Mas nem todos respondem, porque a resposta é pessoal. Então a gente tem que ter clareza de entendimento dessas coisas na nossa vida. Agora uma questão, hoje é só uma introdução, tá? Que como nós vamos começar um estudo, a gente precisa ter uma visão mais ampla da temática que nós vamos desenvolver. No mundo natural, no mundo secular, nenhum filho de menor, ele herda e exerce a administração plena sobre a herança do pai. A gente já sabe disso, né? Então tem que ter maioridade. Enquanto é menor, você está debaixo de um tutor, tem toda uma previsão legal, o pai pode deixar tudo isso discriminado, enfim. E Paulo usa essa analogia. Enquanto nós formos de menor, na casa do Senhor, ele está usando a casa do Senhor como analogia, como referência. Enquanto o filho é legítimo, é herdeiro, como filho, ele tem o direito de herança. Enquanto ele for menor, ele é igual ao escravo que trabalha na casa do Senhor, porque ele não consegue administrar nada. Então, a maioridade, se você pegar essa figura na vida secular, trazendo para a nossa vida espiritual, a maturidade na vida do crente salvo, que agora nós temos que qualificar as palavras aqui para ficar claro, né? A maturidade é necessária, ela não é uma opção. E não adianta ficar dando desculpa. Não adianta ficar procrastinando. Maturidade é uma coisa que logo de cara você tem que encarar na vida cristã. Nasceu de novo, você tem que entrar por uma jornada de maturidade. Nasceu de novo, vai ficar no berçário? Quanto tempo você vai ficar no berçário? Não dá. Ainda mais na nossa geração, a geração do tempo do fim, porque a igreja está caminhando para o fim da sua dispensação. A gente tem que ter visão disso, uma visão clara.
porque senão o nosso entendimento do programa escatológico de Deus fica confuso e a gente não sabe onde estamos e para onde vamos e o que devemos fazer. Aí vem a confusão no seio da igreja. Ainda mais na nossa geração, nós temos que correr. Não dá mais para ser devagar, demorado, arrastado. Não, nós temos que apressar. O processo agora tem que ser fermentado, ele tem que ser apressado, porque o tempo está se acabando e Paulo diz, nós temos que remir o tempo. Remir o tempo é uma iniciativa minha. Remir o tempo é algo que a liderança da igreja, ela trabalha em cima da Assembleia dos Santos. É intencional, é com entendimento que a gente faz isso. E aí não cabe passividade, não cabe distração, não cabe preguiça, porque você não consegue ser bem-sucedido nesse processo de maturidade sendo negligente. É impossível, porque maturidade, crescimento não é uma coisa automática que o Espírito Santo produz na tua vida. Salvação, sim, é algo que Deus faz, é um milagre. Mas a santificação não, que tem a ver com crescimento e maturidade. E a santificação, ela não fica só num propósito de ser maduro para ser maduro. Não tem propósito, não tem sentido. O processo de amadurecimento na nossa vida é utilidade para Deus. Deus, ele enxerga uma grande colheita. Ele enxerga toda uma necessidade de edificação do corpo de Cristo. E ele precisa de obreiros, ele precisa de gente integrada no ministério. É claro, Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, foi recebido na glória. Agora, quem que dá continuidade ao ministério de Cristo? Nós. Somos salvos sim para ir para o céu, mas é muito mais do que isso. Somos salvos sim para ganhar vidas para Cristo. E não somos nós que ganhamos, na verdade nós somos canais. A gente apenas proclama as boas novas da salvação, a gente é aquela luz que brilha na escuridão. E o Espírito Santo vai recolhendo as vidas daqueles que creem. Então Deus precisa de pessoas maduras para desenvolver um trabalho integrado, cooperativo, na edificação do corpo de Cristo. Então, quando eu me recuso a crescer na fé, a crescer no meu cristianismo, um cristianismo autêntico, genuíno, expressivo, eu estou dizendo para Deus que eu não quero cooperar com Ele. Na verdade, é isso que nós estamos falando. E aí você vê Deus falando no trono, a quem nós enviaremos? A expressão do verbo está no plural. Então é a Trindade que está perguntando, a quem nós enviaremos? E nós estamos ouvindo o clamor do Espírito Santo, e qual é a nossa resposta? Principalmente na nossa geração, nós estamos caminhando para o fim. Aí o profeta diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí ele fala, bom, então eu tenho um canal, eu vou trabalhar na vida dele, eu vou encher ele do meu espírito, eu vou enriquecer a vida dele com a sabedoria e a unção do meu espírito, e eu vou levantar ele no ministério. Aí Deus toma uma iniciativa, que só Ele pode tomar, mas tem que ter uma resposta da minha parte. E é aí que a coisa pega, não é? E outro aspecto importante também, paternidade espiritual, coisa importante que às vezes a gente não dá muita bola, não dá muita atenção. Ninguém cresce sozinho. Quando você cresceu, a sua mãe trocava a fralda, dava banho, dava mamadeira, enfim,
todos os cuidados que uma criança precisa, que um adolescente precisa. Os pais estavam lá, a família estava lá. E outras pessoas até. Na igreja é a mesma coisa. Você vem a Cristo, nasce de novo, e daí? Como é que você vai crescer? Deus vai usar pessoas, Deus vai usar estruturas, Deus vai criar oportunidades para que você cresça. E aí Ele estabeleça um chamado na tua vida. É isso. Mas eu tenho que responder, porque senão, todo aquele projeto que Deus tinha para a tua vida acaba em nada, por falta de uma resposta. Na marra não vai sair nada, e nada é automático no reino. Sempre tem uma resposta, sempre tem uma iniciativa e um posicionamento. Então nós devemos dar graças a Deus por aquelas pessoas que na história da igreja foram usadas poderosamente para que ela fosse enriquecida. Não é? Pessoas que você conheceu, pastores, membros de igreja, enfim, livros, vídeos, pregações, enfim, inúmeras oportunidades que Deus criou para que você fosse abençoado, para que você fosse liberto, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Deus usa pessoas para trabalhar com você. Pode até usar anjo, mas essa não é a prioridade são pessoas. E muitas vezes nós crescemos e nem olhamos para trás para reconhecer a bênção que pessoas foram na nossa vida. Eu, por exemplo, eu vejo a minha mãe, que já partiu, foi uma tremenda bênção na minha vida. Eu tenho isso muito claro, muito firme na minha convicção. Entende? E você deve parar aí na correria da vida e olhar para trás e começar a perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, me mostra, me traz à lembrança pessoas que foram bênção na minha vida. Pastora Valdiva, pastor Pérez, foram uma bênção na minha vida. Nós viemos ao Evangelho graças a eles. Então você tem que reconhecer. Eu, assim, quando eu me converti, logo de cara, o pastor João de Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus de Serrania, no sul de Minas, ele me colocou para ser professor da escola dominical. Eu tinha acabado de me converter, passado pelo batismo nas águas, coisas recentes. É Deus trabalhando, porque se Ele fosse levar em consideração o meu currículo, Ele ia falar: não, você não. Mas Deus se move, ainda mais numa igreja rígida, é mais difícil ainda, né? E eu tive que entrar pelo caminho do estudo bíblico. Deus já me colocou de cara nessa direção. E eu me lembro que um autor, um evangelista missionário europeu que veio para o Brasil ajudar aí na edificação do ministério da Assembleia de Deus, Eurico Bergstein, eu li todo o livro dele de teologia sistemática. Eu tinha acabado de nascer de novo. Aí conheci os livros do Kenneth Hagin. Deus já vai te direcionando na vida. Ele tem um propósito, mas eu tenho que responder. Porque senão não tem como acrescentar bênção quando você não responde. E aí nós temos que reconhecer muitas pessoas e muitas oportunidades que Deus criou para que você fosse trabalhado como barro. A mão de Deus trabalhando o barro usando pessoas e circunstâncias. E eu sou grato a Deus por isso. Grato a Deus. Porque a gente podia ficar sentado num banco de igreja e ficar sentado. Ok? Então a gente tem que entender
o que Deus quer fazer, não só na nossa vida, como através da nossa vida. Eu me lembro daquela pequena igreja lá de Serrania, uma igreja que estava um pouco estacionada espiritualmente. Aí chega eu e a Tereza numa igreja assim, já com aquela fome, com aquela sede de Deus, buscando algo maior de Deus. Aí a gente se voltou para a questão do batismo no Espírito Santo e começamos a incentivar a igreja a orar pela madrugada nos montes, a buscar Deus. E foi aí que eu fui batizado no Espírito Santo, numa casa, numa fazenda, lá no interior da cidade de Serrania. Porque Deus quer trabalhar, Ele está com pressa. E Ele precisa de gente que está de coração aberto para o trabalho que Ele quer fazer. Porque Ele precisa de você, mas Ele precisa de você maduro. Aí Ele tem que trabalhar o seu casamento, Ele vai trabalhar aspectos do seu caráter, as dificuldades que você tem de relacionamento, essa questão de você lidar com autoridade, essa questão de você interpretar um texto bíblico. Deus começa a trabalhar em tudo quanto é coisa na tua vida, para que você seja bem-sucedido. Mas o propósito é edificar uma noiva para Cristo. E você tem que ser humilde nesse processo do trabalhar do Espírito Santo, porque você não está pronto, você está cheio de carrapicho, você está cheio de engano, e Ele vai ter que quebrar isso. Mexe com as minhas estruturas, Senhor, afasta o engano do meu coração, coisas que é da mente humana, da tradição de homens. Agora eu preciso receber a revelação do céu, aquilo que desce do trono, não é de homens, não é de estruturas. E também trabalhar fragilidades de caráter, que Deus precisa trabalhar a santidade da nossa alma, do nosso coração. Porque o trabalho de edificar uma igreja para Cristo é um trabalho de responsabilidade, porque você está lidando com pessoas, e você está mexendo com a eternidade delas. Você está proclamando algo em nome de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Santo. Veja como Deus precisa trabalhar tremendamente na nossa vida. E nós nunca vamos parar de crescer. Até a nossa morte e até o arrebatamento, nós vamos crescer. E isso vai ter com a questão do galardão, que a gente tem que entender, porque galardão é recompensa por trabalho, santificação é trabalho, porque é um trabalho de cooperação com o Espírito Santo, visando os interesses do reino. Isso tem recompensa. Salvação não, é pela graça, por meio da fé. A gente tem que começar a entender essas coisas. E todo o trabalhar de Deus, todo o enriquecimento que Deus traz na tua vida, é porque Ele vai usar. É para Ele, é para a glória dEle. Não é para ficar retendo bênção na tua vida. É para dar, é para dar, é para liberar, é para influenciar. Fomos chamados para isso. E o interessante, hoje eu estava trabalhando numa outro material, que vai ser a próxima, a questão do maná. O maná tinha que ser buscado diariamente, e tinha que ser pela manhã, antes do sol se levantar, porque senão o maná estragava. E não adianta acumular para o outro dia, porque ele azedava, estragava. Logo pela madrugada você tinha que levantar, cada um recolhia a porção diária que ele precisava naquele dia. No outro dia era a mesma coisa. Isso traz uma lição espiritual para a nossa vida. Todo dia é dia de buscar a Deus, e quando fala da madrugada, fala que Ele é a prioridade. Mas a gente levanta cedo, já
preocupado com trabalho, que não sei o quê, ganhar dinheiro, vamos atrás das coisas, a gente nem lembra que Deus existe. Sai de casa, não ora, aí nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Não se consagra a Deus logo de cara. Só lembramos de Deus quando vem o problema. Aí quando vem o problema, você fala, nossa, agora eu vou ter que orar. Caramba! Está vendo? Então a questão do maná mostra que todo dia é dia de crescer com Deus. Todo dia é dia de relacionamento com Deus. E se você olhar lá para o jardim do Éden, todo dia Deus vinha se relacionar com Adão. Era diariamente. É a provisão diária que nós precisamos todos os dias da nossa vida. E assim nós vamos crescendo nas coisas de Deus. Mas entenda uma coisa, posição no reino. É lógico que isso só é possível a partir do momento que o crente é salvo, né? Que ele nasce de novo, mas posição no reino tem a ver com maturidade. O neófito, aquele que é novinho, que não tem experiência, que está cheio de confusão na cabeça, Deus não pode colocar ele numa posição de responsabilidade, não tem como, precisa crescer, precisa desenvolver. E o interessante é que habilidades e talentos, você pode nascer com isso, mas se você não praticar, aquele talento e aquela habilidade não vira nada. Tudo na vida tem que ser desenvolvido, mesmo aquilo que Deus te dá. Porque se você não exerce o ministério, o dom que Deus te deu, de acordo com a medida da fé que Ele distribuiu no corpo, aquele dom não vira nada. E Deus não fica desperdiçando coisas. Aí Ele tem que ficar olhando para as pessoas para ver quem vai responder. Ele vai atender aquele que responde. Não é que Deus discrimina as pessoas, mas Ele precisa da resposta. A gente tem que entender isso para a ficha cair na nossa vida e a gente tomar consciência de que nós precisamos correr com Deus. Ok? Por hoje nós ficamos aqui, mas é mais ou menos esse o escopo da temática que nós vamos desenvolver. Eu dou graças a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, ouvindo essas coisas, prestando atenção nessas coisas. E aqui a gente tem que balançar a árvore, não tem como ser muito maneiro nesse negócio, por causa do tempo que nós precisamos remir, a gente está, sabe, na urgência do nosso tempo, da nossa vida com Deus. Então nós temos que chacoalhar a árvore, quem sabe, né? O Zaqueu da vida desce da árvore e Jesus fala, ó Zaqueu, hoje eu tenho que ir para a tua casa, nós temos que resolver uns assuntos lá, desce dessa árvore, desce desse comodismo, dessa distração, eu preciso de você. Convém que eu vá para a tua casa, porque eu quero entrar na tua vida, eu vou te usar. Então o Zaqueu tem que descer da árvore, né? É isso. E nós vamos mexer aqui com essas fases da maturidade na nossa vida, caracterizando o nosso crescimento, né? Até chegar à estatura de varão perfeito, da semelhança com Cristo, e a Bíblia diz que é de revelação em revelação, é processo. Então eu agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, e nos acompanhando aqui, prestando atenção nessas coisas, orando em espírito de oração, para que o Espírito Santo traga profundidade, intensidade no seu entendimento. E que você seja uma bênção na terra, neste tempo da tua oportunidade, da tua vida. E nós ficamos gratos e Deus muito mais. Ok? Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.